Capítulo 71. Sendo reconhecido. Assim que Valir acordou mais uma vez para saudar um novo dia, os raios do sol já haviam atravessado suas janelas, fazendo com que uma leve carranca aparecesse em seu rosto enquanto ele se sentava, coçando as costas antes de sair da cama para fazer um leve alongamento. Enquanto fazia os alongamentos, Valir ficou surpreso ao descobrir que, além de um pouco de dor em algumas áreas, seu corpo parecia flexível. Relembrando o que havia feito no primeiro dia na aldeia, que o tornou incapaz de se mover, se não fosse pelos analgésicos que comprou, ele não pôde deixar de ficar surpreso. Afinal, a magnitude das coisas que ele fez ontem durante a maré monstruosa foi dezenas, se não centenas de vezes mais extenuante do que o que ele fez naquela época. Atribuindo a maior resistência de seu corpo às suas estatísticas mais altas, ele então seguiu sua rotina matinal, vestindo um conjunto de roupas casuais assim que saiu do banho. Depois disso, ele fixou sua lança de madeira nas costas, pronto para sair e fazer o que fosse necessário. No entanto, pouco antes de poder abrir a porta, um pensamento surgiu de repente em sua mente, levando-o a pegar os frascos de sangue que Tristan lhe deu antes de guardá-los no bolso. Com isso, ele foi até o refeitório, com um leve sorriso no rosto enquanto decide a dar uma olhada nas habilidades que havia adquirido na noite anterior. Ding! Mãos hábeis, nível 1/10. Raridade, comum. Uma habilidade que permite ao usuário aumentar temporariamente sua destreza por um curto período de tempo. Aumenta a estatística Dex do usuário em 10% por 5 segundos. Cooldown, 10 minutos. Custo, 50 MP. Robust Arms, nível 1/10. Uma habilidade que permite ao usuário aumentar temporariamente sua força por um curto período de tempo. Aumenta a estatística de STR do usuário em 10% por 5 segundos. Cooldown, 10 minutos. Custo, 50 MP. No estado atual, só é útil em certas situações onde preciso causar um pouco mais de dano. Lendo as descrições das duas habilidades que ele comprou para sua classe de Rank 1, Valir não pôde deixar de se perguntar como essas habilidades lhe permitiram obter a classe variante de ferreiro que ele queria. Acho que aumentá-los de nível me permitiria descobrir o motivo pelo qual a classe variante precisa disso. De qualquer forma, vou guardar isso para mais tarde. Com isso em mente, ele fechou as duas telas diante dele, comandando o sistema para trazer a descrição da habilidade que ele havia obtido de Demian gratuitamente. Ding! Com um sorriso, ele leu sua descrição, sentindo uma pitada de nostalgia ao relembrar todas as memórias que teve em sua vida anterior com a habilidade especial. Vai demorar um pouco até que eu possa alcançar sua antiga glória, mas estou definitivamente feliz por ter encontrado isso mais cedo ou mais tarde. Estilo de combate lança da serpente, nível 1/10. Raridade, comum mais. Existem várias maneiras de empunhar a lança. Alguns empunham a lança como se fosse uma extensão dos seus braços, concentrando-se na simplicidade da lança para mostrar o seu maior poder. Alguns empunham a lança como ela está, concentrando-se em ampliar os benefícios de empunhar a lança ao seu limite máximo. Depois, há quem empunhe a lança como se fosse um ser vivo, tornando-se uma arma muito mais letal que as outras duas. Esta habilidade ensina ao usuário o estilo de combate Serpent Spear, um estilo de manejo de lança que se concentra na ideia de que a lança é uma serpente, um predador indescritível que mata sua presa com um golpe rápido. O estilo consiste em 5 movimentos, um defensivo e 4 ofensivos, sendo cada movimento mais letal que o anterior. Menor que primeiro movimento, presa descendente, permite ao usuário atacar seu oponente com um movimento em arco, imitando o movimento das presas de uma serpente. Causa 175% da estatística de ataque do usuário como dano. Tempo de espera, 15 segundos. Custo, 15 MP. Menor que segundo movimento, o usuário deve atingir 50 DX primeiro. Menor que.
Pensar que o primeiro movimento já é tão destrutivo quanto Strong Pairs, Valir não pôde deixar de dizer com uma risada, tentando lembrar se o primeiro movimento já tinha tanto potência no início. Afinal, ele havia desbloqueado alguns avanços na seção de combate da árvore tecnológica, então havia uma chance de que pudesse ter sido atualizado pela árvore, assim como perfuração forte. Pensando um pouco mais, ele decidiu colocar o pensamento na parte de trás de sua cabeça por enquanto. Fechando a tela à sua frente, ele continuou seu caminho até o refeitório, pedindo um café da manhã leve e logo se sentou em uma mesa vazia, tomando seu café da manhã em silêncio. Enquanto comia, ele não pôde deixar de notar que apenas algumas pessoas além dele estavam acordadas no momento, o que o levou a pensar que a maioria dos que participaram da maré monstruosa ainda estavam dormindo profundamente, cansados das múltiplas ondas que tiveram lidar com. Agora que penso nisso, esta é a primeira habilidade que adquiri com um modificador positivo, ele murmurou para si mesmo, continuando a tomar seu café da manhã enquanto se perguntava se havia alguma outra habilidade com um modificador positivo que ele queria e foi fácil de obter em um futuro próximo. Embora possa não parecer muito, as habilidades que tinham um modificador positivo significavam que elas eram consideravelmente mais fortes do que as habilidades do mesmo grau, sua força estando mais próxima do grau acima do que daquele abaixo dele. Além disso, todas as habilidades com modificadores positivos tinham a capacidade de evoluir para o próximo grau, considerando que o portador da habilidade encontrou o método certo para atualizá-la. Acho que devo ser capaz de encontrar o requisito de atualização para esta habilidade assim que subir ao rank 1. Terminado o café da manhã, Valir devolveu a bandeja aos funcionários do refeitório e agradeceu antes de sair do local, saindo do quartel em direção à ferraria. Não é de surpreender que, com sua reputação na aldeia agora no máximo, incluindo o fato de que ele tinha uma lenda da aldeia girando em torno dele, muitas pessoas na aldeia se esforçaram para cumprimentá-lo. Em resposta, Valir os cumprimentou de volta, abrindo um ou dois sorrisos para as pessoas enquanto acenava para elas. Porém, enquanto isso acontecia, ele suspirou interiormente com a situação atual, ponderando se deveria seguir uma rota mais isolada da próxima vez. Então, novamente, a maré monstruosa acabou ontem. As pessoas acabarão por esquecer isso. Só preciso dar um tempo. Repetindo esse pensamento repetidamente para pensar melhor sobre a situação, ele finalmente chegou à ferraria, fechando a porta atrás de si e soltando um suspiro de alívio. Bem, então, pensar que o quebra-marés apareceria pessoalmente na minha ferraria. No entanto, no momento em que Valir pensava que estava a salvo dos efeitos provocados por seu título, Tristan se levantou e olhou para Valir, decidindo provocar o homem. Então, você vai fazer assim, hein? Bem, dois podem jogar esse jogo. Infelizmente para Tristan, sua piada saiu pela culatra rapidamente, com Valir se virando apressadamente para deixar a ferraria. Acho que vou sair da aldeia e verificar pessoalmente os efeitos do sangue na lança. Espere, espere, espere. Eu só estava brincando. Naturalmente, com o quão apaixonado ele estava pela lança de Valir, Tristan utilizou toda a sua magia e impediu Valir de dar um único passo para fora da ferraria. Com um sorriso amargo no rosto, ele disse a Valir, foi só uma piada, caramba. Você já experimentou a sensação de ter pessoas seguindo cada movimento seu só porque você fez algo incrível uma vez? É isso que estou sentindo agora, e não vou mentir, odeio isso. Fazendo o possível para não atacar o homem atrás dele, Valir se virou e explicou a Tristan o que sentia no momento. Tudo bem, esse foi meu erro, vou parar. Ao ouvir as palavras de Valir, Tristan foi em frente e pediu desculpas, distanciando-se do primeiro enquanto voltava para a bigorna. Ao se sentar, ele se virou para olhar para Valir. Mas só para você saber, Damian e eu passamos pelo que você está passando agora. Na verdade, a opinião de Damian sobre isso é mais ou menos semelhante ao que você pensa. Quanto a mim, adorei a sensação de ser reconhecido. Banhei-me nisso. É uma sensação ótima, com certeza.
Dizendo essas palavras, Tristã estendeu os braços e olhou para o teto enquanto fechava levemente os olhos, relembrando uma época em que as pessoas gritavam seu nome. Tudo bem, narcisista, chega de monólogos por enquanto. É hora de cumprir minha parte da promessa. Infelizmente para Tristã, Valir não aceitou nada disso, desenrolando o tecido que amarrava sua lança de madeira enquanto a agarrava. Então, indo até onde Tristã estava, ele colocou a lança no chão antes de retirar do bolso um frasco com o sangue da mãe da maré menor, levantando-o na frente deste último. Vamos ver o que acontece quando os dois se misturam, certo? Fim do capítulo. Capítulo 72 Transmutação. Com essas palavras ditas, Tristã esqueceu completamente o que havia acontecido antes, sua atenção totalmente focada na lança que havia sido colocada no chão ao lado dele. Depois disso, ele focou seu olhar no frasco de sangue que Valir segurava, observando enquanto este puxava a tampa antes de incliná-la para baixo, derramando o conteúdo por toda a superfície da lança de madeira. Embora uma pequena quantidade tenha caído no chão de pedra da ferraria, Tristã não se importou nem um pouco. Ou melhor ainda, ele ignorou o fato de que o chão da ferraria estava manchado, seu olhar fixo no que poderia acontecer quando o sangue da mãe da maré menor entrasse em contato com a lança de madeira de Valir. Mesmo que Tristã tenha utilizado o sangue da mãe das marés menores em alguns dos equipamentos que ele forjou no passado, esta era a primeira vez que ele veria o que o sangue da mãe das marés menores faria com uma arma com um vínculo de arma anexado. Ele sabia que o sangue daria ao equipamento um pequeno bônus em suas estatísticas ou mudaria sua aparência para ter um motivo relacionado à mãe da maré menor, mas ele não sabia como um vínculo de arma afetaria isso. Teria sido bom se eu pudesse ter experimentado a espada de Demian no passado e derramado nela o sangue da mãe da maré. De qualquer forma, antes tarde do que nunca. Com muita atenção, ele observou a lança de madeira absorver gradualmente o sangue derramado por toda a superfície. Naturalmente, Valir também estava observando, seus olhos se arregalando ligeiramente de surpresa ao sentir que a conexão entre ele e a lança estava gradualmente se fortalecendo à medida que mais sangue ela absorvia. Eventualmente, o sangue da mãe da maré menor que grudou na superfície da lança de madeira foi todo desviado pela própria lança. Logo, ela começou a tremer, movendo-se levemente para frente e para trás no chão enquanto os dois a observavam atentamente, pensando na lança como algo com vida, em vez de algo inanimado. Felizmente, esse fenômeno não durou muito tempo, diminuindo gradualmente alguns minutos antes de cessar completamente cerca de 5 minutos depois. Com isso, a lança de madeira caiu no chão, aparentemente esperando que algum dos dois a pegasse. Vendo que ela não se moveu mais, Valir se abaixou e pegou a lança, examinando se havia alguma alteração na lança. Espere, que diabos? Depois de olhar para ela por um breve momento, uma mudança logo se tornou aparente para Valir, levando-o a erguer uma sobrancelha ao perceber que a madeira da lança havia adquirido um tom vermelho claro. Embora fosse uma mudança sutil se alguém olhasse de longe, com o quão de perto ele o examinava, era mais ou menos inevitável que ele descobrisse. O que está errado? Naturalmente, Tristã não pôde deixar de ficar curioso, perguntando-se o que Valir tinha visto na lança. Em resposta à pergunta, Valir entregou sua lança para Tristã, com este finalmente percebendo a ligeira mudança também. Está levemente vermelho. Você acha que é por causa do sangue seco na superfície? Valir não pôde deixar de perguntar, lembrando-se de como não lavou a lança depois de usá-la, nem fez manutenção nela. Poderíamos lavar com um pouco de água, se você quiser. Tristã encolheu os ombros conforme sugeriu, ao que Valir concordou com a cabeça. Com isso, Tristã foi um pouco para a parte de trás da ferraria, retornando com um balde de água e uma toalha suja alguns minutos depois. Derramando a água por toda a lança, Tristã limpou o sangue seco em sua superfície, colocando um pouco de força para garantir que cada pedaço de sangue seco fosse removido dela. Surpreendentemente, mesmo depois de limpar o sangue seco da lança, a madeira que compunha a lança ainda tinha um leve tom vermelho. Com isso, confirmamos que não foi o sangue seco na lança que a deixou vermelha.
A madeira realmente ficou vermelha clara. Fazendo uma nota mental para lavar rotineiramente sua lança de vez em quando, Valir tinha uma expressão ligeiramente incrédula no rosto. Depois disso, ele verificou a conexão entre ele e a lança, perguntando-se se havia alguma alteração além do fortalecimento. Felizmente, depois de sentir um pouco, ele percebeu que a lança parecia estar lhe dizendo que desejava ainda mais do sangue que ele havia derramado sobre ela. Um pouco temeroso, mas ao mesmo tempo curioso para saber quantos frascos de sangue da Mãe da Maré Menor ele poderia absorver até ficar satisfeito, ele disse a Tristan para colocar a lança no chão mais uma vez antes de derramar outro frasco de sangue em sua superfície. Você está servindo outro frasco? Satisfeito com as informações que descobriu no experimento, Tristan ficou sem palavras depois de ver Valir derramar outro frasco em sua lança. A princípio, ele pensou que nada iria acontecer com a lança. Afinal, ele também experimentou derramar um segundo frasco em outras peças do equipamento no primeiro, e no final ele teve que limpar o chão. No entanto, seu ceticismo rapidamente se transformou em estupefação quando a lança de madeira começou a absorver o sangue mais uma vez, a madeira ficando cada vez mais vermelha à medida que o sangue em sua superfície desaparecia gradualmente. Com uma expressão ligeiramente horrorizada, ele olhou para Valir confuso. Você sabia que isso iria acontecer? Eu sou tão ignorante quanto você. Valir encolheu os ombros. Tudo o que fiz foi sentir a conexão entre mim e a arma. Ela me disse que queria mais sangue, então eu dei mais. Falando nisso, talvez precisemos de mais frascos. Ao ouvir essas palavras saírem da boca de Valir, Tristan rapidamente se levantou e se dirigiu para outra parte da ferraria, colocando a caixa de frascos que havia trazido na noite anterior para a pousada perto da lança de madeira alguns minutos depois. Neste momento, sua atenção estava totalmente voltada para a lança de madeira, fascinado pelo fato de uma lança poder absorver tanto sangue apenas por causa de um único vínculo de arma. Com isso, mais e mais frascos do sangue da Mãe da Maré Menor foram despejados na lança, com a lança engolindo-o avidamente como se fosse sua última refeição. Enquanto isso acontecia, a madeira que compunha a lança eventualmente ficou vermelha brilhante, depois escureceu gradualmente à medida que se tornava cada vez mais carmesim. Eventualmente, no momento em que Valir derramou o 20º frasco de sangue da Mãe das Marés Menores na lança de madeira, a conexão entre ele e a lança parecia ter atingido seu limite de fortalecimento, com a lança lhe dizendo que não aguentaria mais sangue. Com isso, Valir disse a Tristan que a lança havia atingido seu limite, levando este último a colocar a caixa de frascos de sangue de lado enquanto os dois observavam a lança sofrer sua transformação final. Baque! No exato instante em que a lança absorveu os últimos pedaços de sangue da Mãe da Maré Menor em sua superfície, um baque alto ressoou de dentro da lança, ecoando por toda a ferraria enquanto Tristan e Valir observavam a camada mais externa da lança descascar, como se fosse uma criatura trocando de pele. Pouco a pouco, a nova aparência da lança foi mostrada aos dois, com a superfície da lança tornando-se lisa enquanto toda a lança era de um carmesim profundo, escuro, mas elegante. Surpreendentemente, algumas gavinhas de aparência intrincada se estendiam para fora da base da ponta da lança, que pareciam bastante semelhantes às pernas da Mãe da Maré Menor. Porém, além da mudança visual na lança, a conexão entre Valir e a lança também mudou, dando a Valir a sensação de que ele poderia entender mais os pensamentos da lança, como se os dois tivessem se aproximado em um instante. No entanto, ainda existia um grande abismo entre ele e os dois, embora Valir não se importasse nem um pouco com isso. Afinal, o abismo entre ele e a lança ficou menor por causa dessa transformação, o que significava que o vínculo deles estava cada vez mais perto de alcançar um nível mais alto. Vendo que a lança estava completamente saturada com o sangue da Mãe da Maré Menor, Valir foi em frente e a pegou lentamente, sentindo que a lança havia ganhado um pouco mais de peso depois de absorver todo aquele sangue. Logo depois, um som de notificação ressoou em sua mente, levando-o a dar uma olhada na notificação que havia aparecido, apenas para seus olhos se arregalarem de surpresa. O que? Ding!
Sua lança de madeira passou por uma transmutação. Devido à sua transmutação, seu nome mudou para The Blood Spear. Fim do capítulo. Capítulo 73. Limites atuais. Enquanto Valir exclamava em estado de choque devido às notificações que havia recebido relacionadas às mudanças em sua lança, Tristan estava cheio de curiosidade, imaginando que tipo de notificação Valir havia obtido para justificar tal reação. O que aconteceu? Minha lança passou por uma transmutação. Respirando fundo algumas vezes para se recompor, Valir redirecionou sua atenção para Tristan. Sua expressão era uma mistura de excitação e curiosidade pelas novas capacidades de sua lança. Embora, como se estivesse abafando seu humor, Tristan lançou a Valir um olhar de compreensão antes de assentir levemente, encolhendo os ombros com indiferença. Bem, com a quantidade de sangue da Mãe da Maré menor que demos àquela sua lança, teria sido mais surpreendente se ela não tivesse passado por uma transmutação. Falando nisso, você já verificou com análises. Não ficaria surpreso se o sangue fizesse mais do que normalmente faria. Ao ouvir essas palavras saírem da boca de Tristan, o humor um tanto abatido de Valir recuperou um pouco do vigor anterior, ativando análise enquanto ele olhava para sua lança. Logo, seus olhos ganharam um tom azul claro quando uma tela contendo a descrição da nova lança apareceu na frente de seu rosto alguns segundos depois. Ding! Sem surpresa, ao ler a descrição da lança, os olhos de Valir brilharam de excitação, sua mão livre cerrou-se em punho enquanto ele suprimia a vontade de gritar de alegria. No entanto, com o amplo sorriso predominante no rosto de Valir, não demoraria muito para entender que as mudanças na lança foram muito maiores do que ele inicialmente esperava. Lança de sangue da maré, nível 10. Raridade, comum mais, vínculo com arma, LV. 1, Valir, ataque, 18 a 30, mais 0%. Anteriormente uma arma de treinamento dada aos guardas recém-alistados da Vila Astarto, depois de passar por vários eventos, a lança de madeira de antes havia rompido seus limites, alcançando uma forma que tinha considerado muito mais adequado para seu atual portador. Devido às grandes quantidades de sangue da Mãe das Marés inferiores absorvidas por ele, ele assumiu uma pequena parte das características da Mãe das Marés menores, transformando-o em algo que o portador poderia usar em batalha. Como o portador continuou a usar a lança, embora já a tenha superado, traços de uma alma despertaram dentro da lança. Com o sangue da Mãe da Maré menor, esta alma tornou-se mais solidificada, permitindo-lhe crescer ainda mais e ultrapassar os seus limites. No entanto, sabe que ainda há mais potencial dentro dele. Menor que a habilidade inata, Blood Drive impulsiona o usuário para frente com um pequeno jato de sangue da ponta da lança, aumentando a velocidade do usuário temporariamente antes de acertar um golpe rápido. Causa 50% do status de ataque do usuário e 20% do status de VIT do usuário como dano. Converte 5% do dano causado em HP. Tempo de espera, 10 segundos. Custo, 20 MP. Maior que. Observações. Devido à sua imensa teimosia, você finalmente conseguiu um diamante bruto. Além do fato de que a raridade da lança ganhou um modificador positivo para ela, bem como o fato de que sua estatística de ataque aumentou, Valir estava mais animado com o fato de que ela ganhou uma habilidade inata após passar por uma transmutação. Embora parecesse bastante comum que itens de maior raridade tivessem habilidades inatas, dado que Valir tinha duas, a primeira sendo as grevas da Mãe da Maré menor que ele havia guardado em seu dormitório, as chances de um item ter uma habilidade inata eram muito menores do que se poderia pensar. Por causa disso, muitos jogadores entraram em frenesi quando a notícia de uma habilidade inata inovadora foi encontrada em uma arma, fazendo com que eles iniciassem uma caça às bruxas pela própria arma. No entanto, como ele havia sido ferreiro no passado, Valir não prestou atenção a essas habilidades inatas inovadoras, em vez disso ficou satisfeito com as habilidades inatas que ele imbuiria nas armas que empunhava no passado, com algumas até mesmo no mesmo nível de algumas deles.
Com isso, embora Valir estivesse animado pelo fato de ter ganho outra habilidade em seu repertório de graça, sua reação a isso foi mais moderada do que a maioria. Então, novamente, roubo de vida é algo difícil de conseguir se você não faz parte da raça dos vampiros, ou se sua classe não tem nada a ver com sangue. Colocando esses pensamentos na parte de trás de sua cabeça, Valir fechou a tela à sua frente e fixou a lança em suas costas, lançando a Tristan um sorriso satisfeito enquanto contava a este último um pouco das mudanças que haviam ocorrido na lança por causa do sangue. Sem surpresa, a informação que Valir deu a Tristan foi mais que suficiente para satisfazê-lo, provocando um leve sorriso adornando seu rosto enquanto ele soltava um suspiro despreocupado. E pensar que o sangue que venho coletando por capricho teria tais efeitos em uma arma com vínculo de arma. Quer saber? Vou seguir em frente com a ideia de forjar um par de soqueiras de metal para mim. A transformação pela qual sua lança passou é razão suficiente para eu fazer isso. Dizendo essas palavras, Tristan lançou um sorriso cheio de dentes para Valir, fazendo com que este soltasse uma risada em resposta. No mínimo, você deveria me dar crédito pela ideia, não? Que ideia? Eu tive a ideia sozinho. Não querendo dar a Valir a satisfação de ter sido quem teve a ideia, Tristan soltou uma risada ao se levantar da bigorna, incitando Valir a se sentar enquanto uma expressão de compreensão apareceu no rosto do último. Percebendo o que Tristan queria que ele fizesse, ele esfregou as mãos de excitação, pegando o martelo de forja ao lado da bigorna. Você não está muito ansioso? Tristan riu, indo até a caixa de materiais localizada perto da fornalha antes de jogar alguns pedaços de cobre metálico em Valir. De qualquer forma, com o fim da maré de monstros, você está livre para tentar forjar uma adaga o quanto quiser. No entanto, só podemos fazer 3 tentativas por dia durante os próximos dias. Ao ouvir palavras tão contraditórias saindo da boca de Tristan, Valir lançou-lhe um olhar de incredulidade, inclinando a cabeça em leve confusão. Felizmente, não demorou muito para Tristan perceber o que acabara de dizer, encolhendo os ombros enquanto abria a boca para explicar. As muralhas da vila ainda estão quebradas, mesmo que a maré de monstros tenha terminado. Como a vila não tem nenhum pedreiro qualificado, eles só poderiam me pedir para ajudar a consertá-la, o que é melhor do que nada, eu acho. Agora, isso esclarece sua confusão? Vendo como Valir acenou com a cabeça em resposta a esta pergunta, Tristan acenou de volta para ele, dizendo ao primeiro que ele estava livre para começar suas tentativas quando quisesse. E assim, horas se passaram rapidamente dentro da ferraria, com sons de metal batendo contra metal reverberando pelos 4 cantos de suas paredes. À medida que Valir foi capaz de forjar nos últimos dias que levaram a maré de monstros, mais e mais experiência de ferreiro que ele acumulou em sua vida passada foi desenterrada, permitindo que suas habilidades com o martelo se tornassem mais refinadas do que o habitual. Claro, aos olhos de Tristan, parecia apenas que Valir estava finalmente pegando o jeito. Quando as 3 tentativas terminaram, Valir levantou-se do assento e deixou a ferraria após se despedir de Tristan. Devido ao fato de que ele queria que parecesse que ele se tornava cada vez mais habilidoso em forjar quanto mais tentativas ele conseguia, a qualidade de seu trabalho aumentava a cada tentativa, embora ele fizesse parecer que sua segunda tentativa parecia a tentativa que vai criar com sucesso uma adaga. Infelizmente, mesmo com Tristan olhando atentamente para seu trabalho com incredulidade, ele falhou na tentativa no último momento, fazendo com que suas 3 tentativas de forjar adagas se tornassem nada mais do que lâminas abaixo da média. No entanto, ele tinha a sensação de que o dia em que conseguiria forjar uma adaga na frente de Tristan estava cada vez mais próximo. Fim do capítulo. Capítulo 74. Um companheiro improvável. Quando voltou ao quartel já era tarde. Nesse ponto, o estômago de Valir não pôde deixar de roncar levemente, provocando um sorriso um pouco estranho em seu rosto enquanto ele, sem hesitação, fazia um desvio para o refeitório.
Esperando que todas as pessoas que participaram da maré de monstros já tivessem acordado, Valir ficou bastante surpreso ao ver que o número de pessoas no refeitório era mais ou menos o mesmo que o número de pessoas que ele tinha visto no início da manhã. No entanto, vendo que uma pequena parte dessas pessoas parecia ainda estar de pijama, ele rapidamente chegou à conclusão de que os demais já haviam acordado antes do início do almoço. Pegando uma bandeja de comida dos funcionários do refeitório, ele procurou um lugar vago para sentar, apenas para notar um homem familiar com uma expressão levemente tonta no rosto, bocejando enquanto pegava um pouco da sopa da tigela. Frente a ele, ao vê-lo, Valir não pôde deixar de rir levemente enquanto se sentava em frente ao homem, fazendo com que este olhasse para ele um pouco. Percebendo que Valir estava na sua frente, um pouco do torpor que o homem sentia foi dissipado, deixando-o um pouco mais alerta quando um sorriso leve, porém levemente torto, apareceu em seu rosto. Bem, você acordou cedo, Valir. Bem, com a forma como você está vestido atualmente, parece que você quer dormir um pouco mais, Leon. Ouvindo as palavras que saíram da boca de Leon, Valir respondeu, fazendo com que o primeiro risse levemente em resposta antes de soltar um leve suspiro. Para ser honesto, eu praticamente quero. Quase todos os guardas que participaram da maré de monstros ontem foram feitos em pedaços. Dando um sorriso amargo para Valir, Leon seguiu em frente e contou as experiências que ocorreram na pousada depois que Valir e Demian partiram. Embora ele tivesse que parar de vez em quando, sentindo alguns dos efeitos colaterais de beber demais finalmente fazendo efeito, Leon não se conteve enquanto narrava, descrevendo tudo detalhadamente. Naturalmente, um relato tão vívido dos acontecimentos da noite anterior na pousada fez Valir rir sem parar, com outros se juntando à mesa, já que alguns deles não haviam participado do banquete realizado na pousada na noite anterior. Mas assim como Valir, todos eles soltarão algumas risadas graças à narração de Leon, permitindo que uma atmosfera alegre se espalhasse por todo o refeitório enquanto todos continuavam a comer. Eventualmente, a narração de Leon chegou ao fim, com as bandejas de todos desprovidas da comida que tinham anteriormente. Surpreendentemente, quase todos trataram a narração de Leon como entretenimento, achando agradável ouvi-lo contar o que havia acontecido na pousada. Por causa disso, alguns deles disseram a Leon que ele se tornaria um grande contador de histórias se quisesse seguir esse caminho. Na verdade, até mesmo Valir era da mesma opinião, pensando que Leon foi abençoado não apenas com músculos, mas também com inteligência. Agradecendo a Leon pelo entretenimento que ele lhes proporcionou, todos foram até os funcionários do refeitório e entregaram suas bandejas antes de seguirem caminhos separados. Sendo amigo de Leon, Valir foi o último a entregar sua bandeja ao funcionário do refeitório, olhando para Leon ao seu lado. Você planeja participar da patrulha noturna mais tarde? Provavelmente não. Sinto que uma enxaqueca vai aparecer se eu fizer isso. Em resposta, Leon balançou a cabeça, ao que Valir disse-lhe para descansar bastante e ficar bom logo. Com isso, os dois seguiram caminhos separados, com Leon voltando para seu dormitório. Por outro lado, Valir dirigiu-se ao campo de treinamento, com as mãos ansiosas para testar as novas habilidades que havia obtido. Devido ao fato de a maioria das pessoas ter participado da festa celebrando a vila sobrevivendo a mais uma maré de monstros, Valir só viu algumas pessoas ocupadas no campo de treinamento. Na verdade, uma das pessoas no campo de treinamento o fez erguer a sobrancelha com curiosidade, perguntando-se se essa pessoa sabia de mais alguma coisa além de estar no campo de treinamento e treinar sua lança. Claro, essa pessoa não era outro senão o homem que ele considerava um excêntrico durante seu primeiro dia na aldeia, praticando os métodos da lança de uma maneira que parecia mais como um estudioso faria do que um lutador. Naturalmente, com o tempo que passou desde então, ele conheceu o homem, dando-lhe uma saudação superficial, a qual o homem respondeu da mesma forma. Balançando a cabeça em resposta, Valir então foi até um boneco de treinamento vazio, recuperando sua lança recém-atualizada de suas costas.
Sentindo seu corpo tremer de excitação, Valir respirou fundo algumas vezes para acalmar os nervos, fechando os olhos um pouco para se firmar. Sentindo-se como se tivesse recuperado o controle de seu corpo, ele deu alguns passos para trás, distanciando-se do manequim à sua frente antes de avançar. Doação de sangue. Uau! No exato instante em que ele pronunciou essas palavras, um pequeno jato de sangue disparou da ponta romba da lança, aumentando instantaneamente a velocidade com que ele avançava enquanto a lança penetrava profundamente no corpo do manequim. Baque! Antes que ele percebesse, a lança perfurou o manequim, a ponta aparecendo na outra extremidade enquanto um leve baque ressoava do ataque. Com uma pitada de incredulidade, ele retraiu a lança, só agora percebendo o quanto sua força havia melhorado. Adicionando o fato de que sua lança também passou por uma atualização, não foi surpresa que seus ataques tenham se tornado mais letais do que antes. No entanto, em vez de pensar em controlar sua força para não destruir o boneco à sua frente, Valir estava curioso para saber quanto dano ele poderia causar se desse tudo de si. Respirando fundo mais uma vez para se acalmar, ele se distanciou do manequim antes de mover sua lança em arco, atacando o manequim por cima e não pela frente. Braços robustos. Presa descendente. Bang! Devido à forma como a lança foi posicionada durante o ataque, a ponta da lança perfurou a cabeça do manequim sem muitos problemas, tendo até mesmo impulso suficiente para perfurar todo o seu torso. No momento em que todo o impulso do ataque se esgotou, o boneco foi destruído em pedaços, com suas partes quebradas espalhadas por todo o chão nas proximidades de Valir. Se já é tão destrutivo com as habilidades ainda no nível 1, eu me pergunto o quão destrutivas elas poderiam se tornar quando eu as aumentasse de nível. Inalando bruscamente o ar devido à destrutividade do ataque, Valir não pôde deixar de lamber os lábios logo depois, ansioso para alocar o XP que ganhou durante a maré de monstros em suas habilidades algum tempo depois. Satisfeito com os resultados de seu teste rápido, Valir fixou sua lança nas costas mais uma vez e se virou, pensando nas duas últimas habilidades que precisava para uma classe de Rank 1. Astute Eyes e Astute Mind. O lugar mais próximo onde eu poderia obter essas duas habilidades seria na cidade de Anadar. No entanto, a viagem de ida e volta levaria algumas semanas, no mínimo. Vendo que ele não tinha outra maneira de obter essas habilidades além daquela área, ele decidiu conversar com Damian sobre isso algum tempo depois. Bem, eu ainda teria que fazer isso de qualquer maneira se quiser ascender para a classe Rank 1. Afinal, qualquer outro método que me venha à mente está muito acima do meu alcance. É uma pena que terei que fazer a viagem para a cidade de Anadar sozinho. Teria sido bom ter um companheiro durante a viagem. Murmurando essas palavras, Valir soltou um leve suspiro antes de sair do campo de treinamento, apenas para ser parado pela pessoa que ele menos esperava que o detivesse. Ouvi dizer que você mencionou a cidade de Anadar, correto? O homem diante dele perguntou, ao que Valir acenou com a cabeça em resposta. No entanto, ele estava incrivelmente confuso. Afinal, o homem diante dele era o homem que tinha um jeito estranho de treinar com a lança. Vendo que Valir acenou com a cabeça para sua pergunta, a expressão do homem pareceu ter relaxado quando um leve sorriso apareceu em seu rosto. Se importa se eu te acompanhar? Eu estava planejando viajar para a cidade de Anadar há algum tempo, mas só precisava de outra pessoa para me fazer companhia. Bem, eu não me importo, mas antes disso, você não deveria me dizer seu nome primeiro. Em vez de concordar abertamente, Valir olhou para o homem à sua frente com uma pitada de suspeita. Percebendo que Valir estava ficando um pouco desconfiado dele, o homem foi em frente e se apresentou adequadamente a ele, fazendo uma meia reverência educada a Valir. Ah, onde estão meus modos? Deixe-me me apresentar. Meu nome é Wells. Poços Anadar. Fim do capítulo. Capítulo 75 Razões para aderir. Naturalmente, ao ouvir o nome que saiu da boca do homem, Valir não pôde deixar de piscar algumas vezes, perguntando-se se tinha ouvido corretamente que o sobrenome do homem era Anadar. Pedindo ao homem à sua frente que repetisse o que acabara de dizer,
ele não pôde deixar de coçar a cabeça quando o homem mencionou o sobrenome mais uma vez. Aqueles com o sobrenome Anadar não fazem parte da família nobre Anadar. Se for esse o caso, o que um nobre como ele está fazendo aqui em uma aldeia remota? Relembrando suas experiências com famílias nobres em sua vida passada, Valir não pôde deixar de franzir a testa levemente enquanto olhava para Wells à sua frente. Embora a vila de Astarto e muitos outros assentamentos estivessem sob o domínio de um reino, o reino da Argélia, o controle do reino sobre este poder só poderia se estender até certo ponto. Querendo obter um maior nível de controle sobre os assentamentos distantes sem que o reino tivesse que fazer um movimento, o reino nomeou certos clãs e famílias para dominar essas porções remotas do território do reino, dando-lhes o mesmo nível de poder e autoridade que o reino tinha em sua porção do território. Por causa disso, esses clãs e famílias sortudos receberam o título de clãs e famílias nobres. Embora esses nobres clãs e famílias tivessem seguido palavra por palavra o que o reino lhes atribuiu no início, com o passar do tempo, uma grande parte deles acabou esquecendo suas tarefas originais. Em vez disso, eles ostentavam o poder e a autoridade que seus status lhes conferiam e garantiam que todos os demais se lembrassem disso. Infelizmente, a família nobre Anadar era uma família nobre que havia esquecido o propósito original. Além disso, era uma família nobre que Valir conheceu pessoalmente no passado, ganhando rapidamente sua ira devido ao comportamento deles em relação a ele. No entanto, isso foi então e isto foi agora. Percebendo isso, Valir respirou fundo e enfrentou a situação atual sem o preconceito anterior. Mesmo assim, um pouco de raiva ainda penetrou na pergunta que saiu de sua boca. Se bem me lembro, apenas aqueles com o sobrenome Anadar fazem parte da família nobre Anadar, certo? O que alguém tão estimado como você está fazendo em um lugar como este? Ao ouvir as palavras de Valir, Wells não pôde deixar de sorrir amargamente, sentindo a raiva levemente palpável em sua pergunta. Porém, em vez de retaliar a raiva com raiva, ele respirou fundo e decidiu se reapresentar ao homem à sua frente. Afinal, com o quão experiente ele parecia, ele era a única passagem de Wells nesta vila para voltar à cidade de Anadar. Antes de responder sua pergunta, deixe-me me reapresentar. Ele abriu a boca antes de fazer outra meia reverência educada a Valir. Meu nome é Wells Anadar. Sou o filho mais velho da família nobre Anadar, bem como o eventual herdeiro do cargo de prefeito da cidade de Anadar. Vendo que Valir estava ouvindo atentamente suas palavras, ele continuou. A razão pela qual estou aqui na Vila Astarto é porque meus pais me enviaram aqui para garantir que eu não crescesse mimado e vaidoso, pensando em mim mesmo como alguém acima das massas. Ao ouvir as palavras que saíram de sua boca, Wells não pôde deixar de zombar levemente. Por outro lado, quando meus pais me mandaram para esta aldeia, o desgosto e o desprezo eram muito aparentes em suas expressões, o que significava que, embora tivessem passado pela mesma coisa que eu, eles acabaram tendo uma opinião elevada de si mesmos mais uma vez. Assim que Wells terminou de falar, os olhos de Valir se arregalaram ligeiramente de surpresa, não esperando que o homem diante dele repreendesse seus pais sem hesitação. Por causa disso, a impressão de Valir sobre Wells melhorou, levando-o a se perguntar onde ele esteve em sua vida passada. No entanto, mesmo tendo vasculhado todas as suas memórias, ele não conseguiu encontrar nenhuma menção ou avistamento de Wells em nenhuma delas. Embora curioso para saber o que aconteceria com Wells no futuro por causa disso, ele colocou esse pensamento em sua mente por enquanto, decidindo ir em frente e perguntar a Wells o motivo pelo qual ele queria acompanhá-lo em sua jornada para a cidade de Anadar. Em resposta, uma leve careta apareceu no rosto de Wells por um breve instante antes de se transformar em um sorriso amargo, o primeiro dos quais estava fora do alcance da percepção de Valir. Fui sinalizado pela família durante a maré monstruosa para voltar para a cidade. Pelo que parece, a maré monstruosa lhes deu um motivo para me chamar de volta para a cidade, mesmo que voltar para a cidade significasse apenas que eu me envolver em coisas que eu realmente nem gosto. E o que está impedindo você de voltar para a cidade de Anadar por conta própria?
Já que você veio de lá, você sabe o caminho de volta, não? Valir ergueu a sobrancelha, considerando o fato de Wells ter perguntado se ele poderia se juntar a ele do nada como algo bastante suspeito. Porém, uma vez que Wells respondeu à pergunta, as suspeitas de Valir foram rapidamente jogadas pela janela enquanto ele coçava a cabeça com uma carranca ligeiramente preocupada no rosto. Bem, a questão é... Wells riu sem jeito enquanto girava os polegares. Eu realmente não sei o caminho de volta. Eu sei que poderia perguntar às pessoas da aldeia como voltar para a cidade de Anadar e elas me diriam, mas acho que não posso lidar com a pressão de fazer isso. E suponho que você decidiu me perguntar se poderia entrar, já que me conhece melhor. Deixando escapar um leve suspiro, Valir finalmente conectou tudo, com Wells concordando com sua pergunta. Bem, já que é esse o caso, tudo bem. Você pode me acompanhar quando eu for para a cidade de Anadar. Dizendo essas palavras, Valir olhou para Wells, que o olhou como se fosse seu salvador. Você não está com pressa de voltar para a cidade o mais rápido possível? Embora parecesse que a pergunta era dirigida a Wells em relação ao sinal que ele havia recebido de sua família para voltar, também foi uma maneira indireta de Valir dizer a Wells que não haveria problema para ele ir para a cidade de Anadar hoje ou amanhã. Afinal, quanto mais rápido ele chegasse à cidade de Anadar, mais rápido ele obteria mente astuta e olhos astutos. E quanto mais rápido ele obtivesse essas duas habilidades, mais rápido ele poderia ascender a sua classe de Rank 1. Felizmente para ele, Wells tinha a mesma opinião de ir para Anadar o mais rápido possível. É um problema para você se sairmos mais tarde hoje. Porém, eu também entenderia se decidirmos partir no dia seguinte. Não é um problema. Em resposta, Valir balançou a cabeça, interiormente animado. No entanto, antes de partirmos, deveríamos pelo menos informar Damian sobre nosso paradeiro durante isso. Eu vejo. Assentindo com as palavras de Valir, os dois deixaram o campo de treinamento, indo até o escritório de Damian enquanto os dois brincavam um pouco, querendo se conhecer um pouco mais. Fim do capítulo. Capítulo 76 Fazendo preparativos. No momento em que os dois chegaram em frente à porta que dava para o escritório de Damian, os dois se conheciam um pouco mais, fazendo com que um ar um tanto amigável cercasse os dois quando Valir bateu na porta. Entre. Ao ouvir essas palavras ressoarem do outro lado da porta, os dois seguiram em frente e entraram na sala, sendo recebidos por Damian surpreendentemente olhando para quem havia chegado pela primeira vez. Oh, bem, isso é uma grande surpresa. Sem surpresa, ver que Valir havia chegado em seu escritório com outra pessoa a reboque fez Damian erguer a sobrancelha com curiosidade, querendo ver melhor quem o acompanhava. Felizmente, não demorou muito para que o homem se mostrasse a Damian, com o primeiro fazendo uma reverência educada. Pensar que veria Valir e Wells em meu escritório ao mesmo tempo. Embora Valir tenha ficado sem palavras pelo fato de Damian ter reconhecido Wells, esse choque rapidamente diminuiu quando ele lembrou que todos que se tornaram guardas da aldeia tiveram que passar por ele para serem alistados. Por outro lado, Wells ficou muito mais chocado do que Valir, sabendo muito bem como ele havia se alistado na guarda da aldeia. Você me reconhece, Sr. Damian? Como eu não poderia? Damian soltou um sorriso amargo. Seus pais me incomodaram quando me disseram para alistá-lo como guarda da aldeia, ostentando suas posições como nobres e outras coisas. De qualquer forma, o que posso fazer por vocês dois? Enquanto Wells sentia um constrangimento indireto ao relembrar as ações que seus pais tomaram para alistá-lo como guarda na Vila Astarto, Damian continuou a conversa, pensando no incidente com os pais de Wells como nada mais do que um momento passageiro. Assim como Valir estava prestes a dizer o que os dois estavam planejando fazer, foi só então que ele percebeu que, de uma certa perspectiva, ir para a cidade de Anadar naquele momento parecia insensível, considerando que a vila estava no meio de seus esforços de reparo. Pensando que havia uma chance de seu pedido ser rejeitado, ele respirou fundo antes de abrir a boca. Queríamos apenas perguntar se era possível que Wells e eu tirássemos uma licença por um tempo.
Há uma chance de eu não voltar, acrescentou Wells assim que Valir terminou de falar, o que levou Damian a erguer as sobrancelhas. Tomando isso como um sinal para explicar o que eles queriam dizer, Valir foi em frente e explicou. Wells e eu iremos para a cidade de Anadar. Irei para lá para fazer algumas coisas antes de voltar assim que terminar com elas. Fui chamado pela minha família para voltar à cidade o mais rápido possível. Wells suspirou levemente. Qual é a razão pela qual eu disse que talvez não voltasse com Valir? Embora fosse ótimo se conseguíssemos sua permissão para tirar uma licença, entenderíamos se você nos rejeitasse por enquanto, disse Valir, baixando suas expectativas. Afinal, a aldeia está no meio de esforços de reparação. Seria insensível da nossa parte deixar a aldeia em condições precárias. Ao ouvir as palavras que saíram da boca de Valir, Wells não pôde deixar de ficar em silêncio, só percebendo agora que não havia pensado nesse aspecto. Com isso, ele também baixou suas expectativas, pensando que havia uma grande chance de seu pedido ser rejeitado. No entanto, surpreendentemente, Damian encolheu os ombros em resposta às suas palavras. Bem, embora a vila esteja em condições precárias, não é como se ela não pudesse cuidar de si mesma. Valir, Wells, vocês estão livres para ir para a cidade de Anadar. Embora Valir estivesse feliz por eles poderem partir o mais rápido possível, ele ficou um tanto confuso com a aprovação instantânea. Percebendo sua leve confusão, a expressão de Damian tornou-se um tanto suave enquanto ele explicava. Valir, você ajudou muito a vila em tempos de necessidade. O mínimo que a vila poderia fazer em troca de sua contribuição é deixar você fazer o que precisa. Ao ouvir isso, Valir não pôde deixar de suspirar quando um sorriso apareceu em seu rosto logo depois. Assentindo, ele agradeceu a Damian por permitir que eles deixassem a aldeia em um momento tão precário. Porém, antes de deixarem seu escritório, Damian disse-lhes para adicioná-lo à sua lista de amigos, o que lhes permitiu ter um dançarino da espada nível 25 em suas listas alguns minutos depois. Depois disso, os dois foram para seus respectivos dormitórios, pegando todos os itens que trariam durante a viagem. No momento em que os dois se encontraram mais uma vez perto da entrada do quartel, Valir não pôde deixar de soltar uma risada, vendo que Wells havia trazido algumas malas com ele. Porém, como os dois haviam decidido partir para a cidade antes do pôr do sol, os dois não perderam tempo, dirigindo-se a uma determinada loja da aldeia que vendia quase tudo o que precisavam para a viagem. Como Valir tinha apenas cerca de uma dúzia de moedas de prata em seu nome, Wells decidiu pagar a conta de tudo, jogando dinheiro em todos os seus problemas, enquanto Valir prometia a si mesmo pagar a Wells quando tivesse a chance. Enquanto comprava os itens necessários para a viagem, Valir fez uma breve visita à ferraria de Tristan, avisando-o que ficaria fora da vila por um tempo. Embora Tristan tenha ficado um pouco surpreso com a decisão repentina de Valir, ele encolheu os ombros em resposta, perguntando a Valir o motivo pelo qual ele lhe disse que estava indo embora. Sabendo muito bem que o homem ficaria um pouco preocupado enquanto estivesse fora, Valir disse a Tristan que ele só ficaria fora por algumas semanas antes de retornar à aldeia. Com isso, Valir e Wells continuaram a comprar as coisas restantes que precisavam para a viagem. Felizmente, faltando apenas meia hora para o pôr do sol, os dois terminaram de comprar tudo o que precisavam, sendo recebidos pela carruagem de madeira e pelos cavalos que compraram a uma pequena distância dos portões da aldeia. Querendo ter certeza de que a viagem seria confortável para os dois, Wells optou por comprar uma carruagem de madeira com teto, além de um sistema que amortecia os efeitos do terreno irregular dentro da carruagem. Naturalmente, Valir disse a ele que uma carruagem normal de madeira já estava bem. Mas como Wells estava pagando por tudo, ele finalmente decidiu deixá-lo em paz. Quanto aos cavalos, com a qualidade de sua carruagem, eles decidiram comprar 2 dos melhores corcéis da aldeia, o que obteve a aprovação de Wells. Por outro lado, ambos não reclamaram disso, considerando que quanto mais fortes fossem os corcéis, mais rápido poderiam chegar à cidade de Anadar.
Colocando todas as suas rações e utilidades dentro da carruagem, bem como os itens que trouxeram de seus respectivos dormitórios, os dois amarraram firmemente os cavalos à carruagem antes de se sentarem na frente. Depois de verificar novamente para ter certeza de que não haviam esquecido nada antes de partir, Valir foi em frente e pegou as rédeas, sinalizando para os cavalos começarem a se mover. E com isso começou a jornada deles para a cidade de Anadar. Fim do capítulo. Capítulo 77. Indo para Anadar. Nos primeiros dias de sua jornada para a cidade de Anadar, tanto Valir quanto Els não fizeram nada remotamente interessante ou excitante. Em vez disso, os dois decidiram brincar de vez em quando, evitando o tédio que sentiam enquanto seguiam em sua jornada um tanto monótona. O mesmo poderia ser dito durante a noite, onde os dois se amontoavam em torno de uma fogueira improvisada que fizeram e comiam suas rações enquanto continuavam a se conhecer. Por volta do terceiro dia, o relacionamento entre os dois melhorou ligeiramente, permitindo que os dois chegassem a um acordo de que se revezariam em quem estaria na frente da carruagem e em quem estaria dentro da carruagem. Embora, na maioria das vezes, Valir fosse quem estivesse na frente da carruagem. No entanto, com a atmosfera em torno dos dois tornando-se mais amigável com o passar do tempo, ele não se importou. Quando chegou o quinto dia, o constrangimento entre os dois havia mais ou menos desaparecido, permitindo-lhes conversar por horas a fio, apenas para parar quando perceberam que uma grande quantidade de tempo havia passado. Na verdade, neste mesmo dia em que os dois finalmente se aproximaram, o Els decidiu compartilhar um pouco mais sobre o motivo pelo qual ele estava na vila de Astarto em vez de na cidade de Anadar. Já mencionei há alguns dias que faço parte da família nobre Anadar, certo? O Els olhou para Valir ao lado dele, e este assentiu em resposta. Eu também mencionei antes que quando um nobre da família atinge uma certa idade, ele teria que ir para outro lugar por um tempo para ter certeza de que não acabaria ficando complacente, confiando no poder e autoridade do nobre, a reputação da família lhes oferecia. Pensando no que diria a seguir, ele não pôde deixar de soltar um suspiro. Infelizmente, não há nenhuma regra ou lei que os impeça de ir para uma cidade ligada ao território da nossa família, permitindo-lhes ainda utilizar as vantagens dadas pelo nome da família nobre. Na verdade, essa é mais ou menos a decisão comum que as pessoas tomam quando chegou a hora. E você é uma exceção a isso. Valir ergueu as sobrancelhas, achando intrigante que um nobre se distanciasse intencionalmente do poder e autoridade conferidos pelo prestígio de sua nobreza. Bem, eu não estaria na Vila Astarto se não fosse uma exceção, brincou o Els, provocando uma leve risada saindo da boca de Valir em resposta. De qualquer forma, há uma razão pela qual eu, sem hesitação, escolhi ir para a Vila Astarto quando atingi a maioridade. Bem, se você pensar sobre isso da perspectiva de um nobre, a razão é bem simples. Odeio estar envolvido na política da nobreza. Ao ouvir essas palavras saírem da boca de Els, Valir agora tinha uma hipótese de por que ele não tinha visto Els naquela época em sua vida anterior. Mas é claro que ele não contaria ao Els sobre isso. É claro que não posso escapar da política como um todo. É algo que toda pessoa acabaria enfrentando. O Els encolheu os ombros. No entanto, a política da nobreza, isso é algo de que eu poderia escapar. Os esquemas, as manobras, as mentiras, tudo isso estaria facilmente fora de alcance com apenas uma escolha. Com isso em mente, quando descobri que poderia ir para a vila de Astarto quando atingisse a maioridade, sabendo que estaria longe de tudo isso, imediatamente me apressei, para grande desgosto de meus pais. Relembrando as expressões confusas e desapontadas nos rostos de seus pais quando ele escolheu ir para a Vila Astarto, um leve sorriso não pôde deixar de aparecer em seu rosto. De qualquer forma, aprendi muito nos últimos anos enquanto estive na aldeia. Pegando a lança que trouxera para a viagem, o Els olhou para Valir e sorriu. Por um lado, aprendi que quero estudar os caminhos da lança e alcançar o pico. Mas eu realmente não posso mais fazer isso já que estou voltando agora, posso. Percebendo para onde estavam indo, um sorriso amargo substituiu o sorriso que ele tinha e logo soltou um leve suspiro.
Bem, acho que será um sonho que me esforçarei para alcançar. Dizendo essas palavras, Wells finalmente ficou em silêncio, permitindo que os passos rítmicos dos cavalos preenchessem o ambiente. Depois de algum tempo, Valir abriu a boca, fazendo com que o primeiro concentrasse sua atenção no que Valir estava prestes a dizer. Sabe, assim como você, tenho um motivo pelo qual me juntei aos guardas da aldeia. Naturalmente, tais palavras rapidamente despertaram o interesse de Wells, fazendo-o aguçar os ouvidos enquanto esperava que Valir continuasse. Claro, Valir não estava planejando ficar vagando por aí, respirando fundo enquanto relembrava o passado. Muito antes de vir para a Vila Astarto, cometi um grave erro que acabou destruindo a vida que eu conhecia. No entanto, embora percebêssemos o que tínhamos de errado, já era tarde demais para tentarmos mudar isso. Por causa disso, fugi e decidi vagar, querendo começar de novo, feito. Olhando para Wells, Valir percebeu que o homem à sua frente estava absorto em suas palavras. Eventualmente, encontrei o caminho para a vila de Astarto e me alistei como guarda da vila. Surpreendentemente, assim que recebi minha lança de Demian, um pensamento apareceu em minha mente. Ei, não adianta ficar remoendo o passado. O que está feito está feito. Com esse pensamento, percebi que ainda havia uma chance de consertar as coisas, mesmo que a chance que me foi dada no passado já tivesse desaparecido, focando no presente e no futuro que temos pela frente. Soltando um suspiro, um leve sorriso logo adornou o rosto de Valir. Bem, se o que eu fiz durante a maré de monstros não foi minha redenção, então não sei o que é. Afinal, quem imaginaria que eu me tornaria uma lenda da aldeia por causa disso? Com essas palavras encerrando o monólogo de Valir, a atmosfera entre os dois tornou-se mais calorosa, pois os dois sentiam que se entendiam muito melhor do que antes. Mesmo que tivesse passado apenas quase uma semana desde que os dois começaram a conversar, eles sentiam que se conheciam há muito mais tempo do que isso. Após a conversa pessoal entre os dois continuaram sua jornada, com Wells mostrando a Valir os frutos de seu estranho método de treinamento no campo de treinamento do quartel um dia. Surpreendentemente, embora Wells não tivesse quase nenhuma experiência real de batalha enquanto lutava contra um monstro selvagem que eles encontraram, todos os ataques que ele usou com a lança pareciam exalar uma aura de perfeição. Da perspectiva de Valir, era como se ele estivesse observando o exemplo clássico de uma habilidade sendo trazida para o mundo real. Não vou mentir, ele empunhando a lança combina com ele. Enquanto continuava a observar Wells gradualmente se acostumando a lutar contra o monstro selvagem, ele não pôde deixar de observar a aparência do homem. Cabelo ruivo escuro levemente bagunçado complementando o queixo esculpido do homem e as íris azul celeste. Com a lança cinza metálica que ele empunhava, para Valir, parecia que o homem que lutava contra o monstro diante dele parecia mais um aventureiro do que um nobre. No entanto, depois daquela pequena escaramuça, os dois continuaram a jornada mais uma vez, com os portões de um grande povoado aparecendo ao longe no campo de visão alguns dias depois. Finalmente chegamos. Cidade de Anadar. Murmurando essas palavras, Valir sinalizou para os cavalos se moverem mais rápido enquanto olhava para Wells ao seu lado com um leve sorriso. Wells sorriu levemente para ele em resposta, embora uma pitada de descontentamento pudesse ser sentida escondida por trás disso. Assim como Valir estava prestes a perguntar a Wells em que parte da cidade eles iriam parar, um som de notificação ressoou em sua mente, levando Valir a verificar. Embora, quando o fez, seus olhos não puderam deixar de se arregalar, apenas para perceber que Wells também estava olhando para a mesma notificação. Falta um mês, hein? Wells não pôde deixar de murmurar. Ding! A versão 0,1b do Greater Beyond começa em 30 dias. Fim do capítulo. Capítulo 78 Assassinato aberto. Sendo notificado de que faltavam apenas 30 dias para a abertura da versão beta, permitindo que o primeiro lote de jogadores entrasse no mundo do Grande Além, Valir não pôde deixar de tentar relembrar o que havia acontecido no mundo durante esse período.
Com a proporção entre o tempo aqui e o tempo na Terra sendo de 7:1, ele pensou no que estava acontecendo cerca de 4 dias antes de todos terem um primeiro vislumbre do grande além. Sem surpresa, suas memórias daquela época eram sobre como ele e uma grande parte das pessoas que ele conhecia estavam entusiasmados com o fato de um VRMMORPG tão avançado estar disponível para jogar. Embora lamentassem o fato de não poderem fazer parte dos testadores beta, eles sabiam que essas pessoas sortudas carregariam suas experiências para o mundo ver, permitindo que as pessoas vivessem indiretamente através delas. Colocando o pensamento em sua cabeça enquanto fazia uma anotação mental de que os jogadores apareciam no Greater Beyond em 30 dias, ele virou a cabeça para olhar para Wells, que parecia ter uma reação mais moderada à notificação que havia recebido. Alguma ideia do que vai acontecer em 30 dias? Valir olhou para Wells, ao que este encolheu os ombros em resposta. Para ser honesto, não tenho ideia, disse Wells a ele. Tudo o que sei é que tenho a sensação de que deveria estar me preparando para alguma coisa. Mas mesmo isso não tenho ideia. Eu vejo. Ao ouvir as palavras que saíram da boca de Wells, Valir percebeu que a hipótese que ele tinha naquela época era falsa, onde ele pensava que os NPCs já tinham uma ideia de que os jogadores chegariam ao grande além antes mesmo que este chegasse. Acho que os NPCs só começariam a adquirir conhecimento dos jogadores quando a versão beta começar. Então, novamente, isso torna a experiência mais realista. Com essa afirmação servindo como conclusão de sua linha de pensamento, os dois continuaram a se aproximar dos portões que apareceram diante deles. Eventualmente, todos os portões foram mostrados aos dois, fazendo com que a boca de Valir ficasse ligeiramente aberta, já que fazia muito tempo desde a última vez que ele tinha visto um portão de cidade tão grande. Pare! Pouco antes de a carruagem passar, alguns guardas com armaduras de metal ligeiramente desgastadas apareceram diante deles, fazendo com que Valir puxasse as rédeas enquanto a carruagem era gradualmente parada. Seu propósito ao entrar na cidade. Voltando para a cidade, surpreendentemente, enquanto Valir refletia sobre qual resposta seria melhor para a pergunta dos guardas, Wells tomou a iniciativa de responder primeiro, sem sua expressão amigável de antes. Em vez disso, uma expressão solene, porém severa, adornava seu rosto enquanto olhava para os dois guardas. Suponho que vocês dois me reconhecem, certo? Ao ouvir as palavras que saíram da boca de Wells, um dos guardas não pôde deixar de se aproximar um pouco mais, apenas para o guarda soltar um suspiro audível alguns segundos depois. Voltando para onde o outro guarda estava, o guarda então sussurrou algumas coisas para o outro guarda antes de enfrentar Wells e Valir. Logo, os dois guardas fizeram uma reverência respeitosa enquanto gritavam: "Saudamos o estimado senhor por seu retorno seguro." É claro que uma mudança tão rápida de atitude fez os olhos de Valir se arregalarem de leve surpresa, embora essa surpresa desaparecesse rapidamente quando ele recordou a identidade do homem ao seu lado. Depois disso, os dois guardas permitiram a passagem da carruagem para a cidade, ao que Wells respondeu acenado com a cabeça e dando-lhes algumas palavras de gratidão. Inesperadamente, quando a carruagem passou pelos portões, os dois guardas não puderam deixar de observar a carruagem desaparecer gradualmente de seu campo de visão, apenas para se entreolharem logo depois, incrédulos. No momento, eles estavam se perguntando se o que haviam experimentado antes era real. Será que o Wells a nadar realmente nos agradeceu? Ele fez. Um nobre realmente prestou atenção em nós, guardas. Cara, acho que tenho uma história para contar à minha família quando voltar para casa. Mesmo aqui, alheio aos acontecimentos que aconteceram depois que eles passaram pelo portão, Valir ficou cheio de sentimentos de admiração e admiração ao observar a visão que a cidade de Anadar lhe trouxe. Ao contrário da Vila Astarto, todos os edifícios aqui pareciam ter sido construídos com design e propósito em mente, com a estrada em que sua carruagem também estava incluída. Além disso, centenas de pessoas circulavam pelas ruas, mostrando a Valir em primeira mão o quão ativa e movimentada a cidade era.
Por outro lado, dado que a cidade tinha cerca de 25 quilômetros de diâmetro, cobrindo 20 vezes mais área que a vila de Astarto, não era surpresa que tal cidade fosse capaz de suportar uma população tão grande. Então, para onde estamos indo? Enquanto Valir continuava olhando as paisagens que cercavam os dois, ele foi em frente e fez essa pergunta a Wells. Afinal, pelo que Wells lhe contara nos últimos dias, o homem tinha certeza de que não acompanharia Valir de volta à aldeia. Respirando fundo, Wells olhou para Valir com um leve suspiro antes de apontar em uma determinada direção. A mansão a nadar. Quando chegarmos lá, você pode me deixar e seguiremos caminhos separados. Por que esse humor taciturno, cara? Naturalmente, Valir notou como o comportamento de Wells mudou no momento em que entraram na cidade. Eu fiz alguma coisa para te irritar. Não, é só, respondendo à pergunta de Valir, Wells soltou outro suspiro. Assim como pensei que sentia falta de estar de volta aqui, acabei de perceber que na verdade não sinto. Então, novamente, eu realmente não posso desobedecer às ordens dos meus pais, ou, para ser mais exato, as da família. Quem sabe que tipo de punição eu acabaria recebendo se o fizesse. Ao ouvir essas palavras, Valir não pôde deixar de coçar a cabeça em resposta, decidindo animar um pouco seu novo amigo antes que eles tivessem que se separar. Felizmente, algumas piadas e algumas histórias foram suficientes para trazer um pouco do vigor perdido em Wells enquanto ele ria levemente de algumas das coisas que dizia. No entanto, assim que os dois finalmente chegaram ao caminho que levava ao lugar que Wells precisava ir, um homem vestido de preto apareceu na frente deles do nada, fazendo com que Valir puxasse as rédeas para fazer a carruagem parar de gritar, parar. Em resposta, o homem aproveitou a situação correndo para frente antes de pular no ar. No momento em que Valir estava prestes a perguntar o que estava acontecendo, sua expressão tornou-se solene quando o homem vestido de preto desembainhou uma adaga revestida com o que parecia ser veneno. Com grande velocidade, o homem vestido de preto olhou para Wells com intenção assassina, cortando com grande força no último momento, com o objetivo de abrir a garganta de Wells. Morrer. Bang. Fim do capítulo. Capítulo 79 Separações. Assim como a lâmina do agressor estava a apenas alguns centímetros de cortar a garganta de Wells, Valir rapidamente fez um movimento, utilizando todas as suas estatísticas para agarrar a lança de suas costas antes de avançar em retaliação. Com a enorme diferença entre as estatísticas dele e do agressor, ele foi capaz de posicionar sua lança de uma forma que reduziria o dano causado ao agressor, mas aumentaria a dor recebida ao seu máximo absoluto. Bang! Em grandes velocidades, Valir atingiu o agressor no externo, empurrando com força a ponta cega de sua lança em direção a ele enquanto o impulso do agressor era interrompido. Logo, o agressor foi lançado voando, colidindo com uma barraca próxima que vendia alimentos, pois todos nas proximidades não puderam deixar de olhar para a origem da confusão. Urg, enquanto Valir colocava a lança de volta em seu lugar original, o homem com roupas pretas gemeu de dor, apertando o peito enquanto olhava ao redor, percebendo que algumas pessoas estavam olhando para ele. Logo, seus ouvidos captaram as palavras ditas a ele, criticando-o por bater na barraca de comida. Observando a origem do som, o homem encontrou o olhar do dono da barraca, aumentando a raiva sentida por este ao continuar a atacar o homem, pedindo reparação. Naquele momento, só então o homem finalmente entendeu o que havia acontecido, atribuindo sua situação atual ao homem que estava sentado ao lado do alvo que pretendia matar. Afinal, a família do alvo era a razão pela qual ele era o único quase morto entre seus irmãos. Aos seus olhos, qualquer pessoa que se interpusesse em busca de vingança por sua família era cúmplice. Sentindo imenso constrangimento por implicar outros em sua bagunça, essa emoção rapidamente se transformou em raiva incessante quando o homem vestido de preto se levantou, suportando a dor intensa que sentiu no peito enquanto apontava para a carruagem em que Valir e Wells estavam sentados. Enquanto apontava para ele, ele exclamou com fúria, protegendo um nobre: "Você não tem vergonha!"
Ao ouvir as palavras que saíram da boca do homem, os transeuntes voltaram sua atenção para a carruagem, arregalando os olhos ao parecerem ter uma ideia do que estava acontecendo. Como eles não tinham nenhum contexto do assunto de antemão, sua compreensão da situação atual foi mal interpretada, provocando murmúrios na multidão, já que Wells não pôde deixar de soltar um suspiro. Valir, por outro lado, estava confuso com a situação atual, imaginando o que ele havia feito de errado. Por alguma razão, enquanto olhava para os transeuntes que apareciam em meio à confusão, eles olhavam para ele com expressões de leve desgosto e desprezo, aumentando ainda mais sua confusão. Felizmente, não demorou muito para ele perceber o motivo por trás de suas reações, um som de notificação logo ressoou em sua mente. Ding! Sua reputação na cidade de Anadar diminuiu 10 pontos. Reputação atual, ligeiro desdém. Lendo a notificação repentina que recebeu, Valir finalmente juntou as peças, o que o levou a olhar para Wells, que encarava a situação atual com indiferença. Soltando um suspiro, Valir balançou levemente a cabeça antes de sinalizar aos cavalos para continuarem avançando, deixando o rebuliço que o homem em trajes pretos havia causado. Estou surpreso que alguém tenha feito algo contra você. Afinal, já faz um tempo desde que você chegou aqui, não? Valir olhou para Wells ao lado dele enquanto continuavam em direção à mansão Anadar. Em resposta, um sorriso amargo apareceu no rosto de Wells. Embora já faça algum tempo, as pessoas olham para as características definidoras das famílias nobres, não para os próprios nobres. Encolhendo os ombros, ele acrescentou, você se acostuma. As pessoas desta cidade odeiam sua família ou algo assim? Valir não pôde deixar de perguntar depois disso, achando a indiferença de Wells com toda a aprovação um pouco desanimadora. Pensar que as pessoas ficariam do lado de quem tentou matar você. Você basicamente respondeu à sua própria pergunta. Quando Valir soltou um suspiro após terminar suas palavras, Wells encolheu os ombros mais uma vez. O povo prefere ficar do lado do agressor dos nobres. Isso por si só explica o quão profundo é o ódio pela nossa família aqui nesta cidade, não? Todos os outros membros da sua família são tão ruins assim. Valir olhou nos olhos de Wells, querendo ver se ele conseguia descobrir mais com seu olhar. No entanto, o sorriso amargo no rosto de Wells foi uma resposta mais que suficiente para sua pergunta, levando-o a suspirar mais uma vez enquanto continuavam a se mover pela cidade. Reticências. Ao passarem pelas diversas partes da cidade, Valir não pôde deixar de notar uma coisa. Por alguma razão, quanto mais perto eles chegavam da mansão Anadar, que Valir presumia ser onde Wells e todos os outros membros da família nobre Anadar viviam, mais furiosas as pessoas ficavam quando notavam que Wells estava voltando para a mansão. Em algum momento, a situação chegou ao ponto em que os transeuntes gritavam palavrões para o nobre ao lado dele, mas Wells encolheu os ombros como se não fosse nada. Eventualmente, os dois chegaram à entrada da mansão Anadar, seus arredores contrastando fortemente com o que eles passaram para chegar aqui. Por um lado, nenhuma das pessoas que passaram por eles teve a ousadia de gritar palavrões contra Wells, o que provavelmente tinha algo a ver com a fila de guardas com armadura completa ao redor da entrada da mansão. Percebendo a parada da carruagem em frente à mansão, um daqueles guardas se aproximou deles, apenas para o comportamento do guarda sofrer uma grande mudança ao descobrir que o filho mais velho da família havia chegado. Descendo da carruagem, Wells pegou as coisas que trouxera para a viagem antes de ser logo abordado pelos outros guardas, todos entusiasmados ao ver o filho mais velho retornar depois do que pareceram anos. Quanto a Valir, ele observou toda a cena se desenrolar à sua frente, provocando um leve sorriso adornando seu rosto quando ele finalmente disse a Wells que agora eles teriam que se separar. Em resposta, Wells agradeceu a Valir por acompanhá-lo durante a viagem, logo jogando uma pequena sacola para este. O que há dentro? Recebendo a mochila, Valir não pôde deixar de abri-la, arregalando os olhos ao olhar para Wells em leve choque. Vendo a reação de Valir, Wells não pôde deixar de rir. Considere isso, obrigado por me trazer aqui são e salvo. É o mínimo que eu poderia fazer por um bom amigo como você.
Ao ouvir as palavras que saíram da boca de Wells, Valir soltou uma risada estranha. Sentindo que a atmosfera que o rodeava estava gradualmente se tornando mais estranha, ele decidiu despedir-se do nobre. Porém, quando ele estava prestes a dizer aos cavalos para começarem a se mover novamente, Wells o deteve quando uma pergunta escapou de sua boca. Agora que penso nisso, nunca descobri seu nome completo, disse Wells a ele. Por outro lado, você pegou o meu. Importa-se de me dizer seu nome completo? Ah, claro, não me importo. Assentindo, Valir foi em frente e disse a Wells seu nome completo, fazendo com que os olhos do último se arregalassem em grande choque enquanto ele se perguntava se tinha ouvido corretamente. Porém, antes que pudesse perguntar se o que ouviu estava correto, Valir já se despediu dele mais uma vez, a carruagem desaparecendo das proximidades da mansão pouco depois. Recuperando-se do choque que sentiu ao ouvir o nome, Wells respirou fundo enquanto entrava na mansão. Enquanto caminhava, um leve sorriso apareceu em seu rosto, fazendo-o soltar uma risada enquanto os pensamentos giravam em sua mente. Pensar que o homem com quem fiz amizade estaria realmente acima de mim em status. Zeihart, hein? Acho que vou ficar devendo uma a você, Valir. Fim do capítulo. Capítulo 80 Aprendendo a jogar. Depois de deixar Wells na entrada da mansão de sua família, Valir seguiu em frente e pegou a carruagem para outra parte da cidade, parando de vez em quando para perguntar a alguns transeuntes sobre como chegar à área para onde estava indo. Devido à sua reputação na cidade ter se tornado negativa graças ao incidente anterior, alguns dos que ele havia perguntado olharam para ele com leve desdém. Felizmente, com um pouco de brincadeira amigável, todos responderam à sua pergunta. Com isso, Valir chegou à área da cidade em que queria estar exatamente quando era meio-dia, provocando um leve sorriso em seu rosto enquanto reduzia a velocidade da carruagem, observando a visão diante dele. Finalmente estou aqui, o distrito de entretenimento. Como acontece com qualquer grande assentamento, a cidade de Anadar tinha um bairro feito de edifícios com o objetivo de proporcionar entretenimento ao povo, grande parte dos quais eram restaurantes e bares. No entanto, se alguém soubesse a quem perguntar e onde procurar, uma parte mais sombria do distrito de entretenimento seria mostrada a eles, permitindo-lhes buscar prazeres que satisfizessem desejos mais profundos. Parando em frente a um restaurante consideravelmente grande, Valir desceu da carruagem e pediu a um dos trabalhadores que cuidasse da carruagem enquanto ele estivesse fora. No momento em que o trabalhador estava prestes a reclamar que Valir não tinha permissão para fazer isso, este último deu ao trabalhador algumas moedas de prata, fazendo com que o comportamento do trabalhador mudasse de 180º conforme o homem obedecia. Dando ao trabalhador uma ideia aproximada de quanto tempo ele ficaria fora, Valir então caminhou pelas ruas do distrito de entretenimento, notando que grande parte dos restaurantes estava lotada de gente. Na verdade, mesmo os bares não estavam isentos disso, alguns deles até saíam dos bares para beber álcool em plena luz do dia. Eventualmente, ele se cansou de olhar as paisagens ao seu redor, acelerando o passo enquanto tentava vasculhar as memórias que tinha sobre seu paradeiro atual. Se bem me lembro, o local da missão específica que estou encontrando fica a apenas alguns minutos de onde estou. Naturalmente, a principal razão pela qual ele chegou à cidade de Anadar, especificamente ao distrito de entretenimento da cidade, foi para completar a missão que lhe permitiria obter as duas habilidades finais necessárias para sua classe de Rank 1, Olhos Astutos e Mente Astuta. Embora soubesse que uma cidade tão grande teria habilidades como essas em estoque se desse uma olhada em uma loja que vendesse livros de habilidades, o atual Valir não tinha ativos financeiros para pagar o preço solicitado por essas lojas, mesmo com o pequeno bolsa que Wells lhe deu, que na verdade continha uma dúzia de moedas de ouro. Além desse motivo, todos os outros métodos que lhe vieram à mente simplesmente precisavam de um nível muito mais alto do que ele tinha atualmente ou estavam simplesmente muito distantes para ele percorrer antes do início da versão beta.
Pensando nisso, ele optou pelo método mais próximo para obter as duas habilidades de onde estava, sendo a missão na cidade de Anadar um dos métodos mais fáceis em suas memórias. Encontrei. Parando em frente a um beco entre dois grandes restaurantes, Valir olhou ao redor, imaginando se alguém o havia seguido até onde ele estava indo. Vendo que todos pareciam estar cuidando da própria vida, Valir respirou fundo antes de caminhar pelo beco, o ambiente gradualmente se tornando mais escuro antes de finalmente ficar claro mais uma vez quando uma nova visão apareceu à sua frente. Ao contrário da atmosfera despreocupada que ele sentia enquanto caminhava pelo distrito de entretenimento, esta parte do distrito de entretenimento parecia ter um ar perigoso, a visão diante dele iluminada com várias luzes coloridas alimentadas por mana. Embora curioso para saber como as luzes eram alimentadas e quantos avanços na árvore de tecnologia de inovação ele teria que desbloquear para obter acesso à tecnologia à sua frente, Valir colocou o pensamento no fundo de sua mente enquanto recordava seu propósito em chegando a esta parte do distrito de entretenimento. Com isso, ele trouxe à tona suas memórias da missão mais uma vez, caminhando pelas ruas um tanto escuras antes de parar em frente a um grande prédio que abrigava mais gente do que deveria. The Silver Gambling Den, Valir murmurou interiormente enquanto olhava para a placa iluminada acima da entrada, a última da qual mostrava a Valir uma prévia do que ele veria assim que entrasse. Vendo que não tinha muita escolha se quisesse adquirir a habilidade, ele entrou na sala de jogos, seus sentidos sendo rapidamente bombardeados pelas várias luzes e sons que ressoavam por todo o prédio. Parado no lugar por um tempo, Valir gradualmente se acostumou com o ambiente antes de ir para a parte traseira do prédio, tentando se lembrar das várias tarefas que teve que realizar para obter a missão que precisava. Felizmente, depois de passar por várias fileiras de pessoas, ele chegou à parte traseira alguns minutos depois, a pessoa com quem ele queria conversar já estava lá. Olá, eu só estava me perguntando se Jack estava por perto. Valir perguntou à pessoa à sua frente, um homem de quase 30 anos com uma expressão um tanto indiferente no rosto. Eu tenho algo para dizer a ele. O que você precisa dizer ao chefe? Vou transmitir suas palavras a ele. Em resposta às suas palavras, os olhos do homem estreitaram-se ligeiramente enquanto ele afastava o cabelo grisalho claro que cobria seus olhos. Dando uma olhada em Valir, ele esperou que este falasse. Diga a ele que chegou alguém disposto a herdar seu legado. Certificando-se de que as palavras que ele disse eram exatamente o que ele recordava em suas memórias, Valir olhou atentamente para o homem, os olhos deste se arregalando por um breve momento antes de voltar ao normal. Logo depois, o homem assentiu e se virou, desaparecendo do campo de visão de Valir um momento depois. Felizmente, o homem com quem conversei é exatamente aquele que desencadeia toda a sequência de missões. Vasculhando suas memórias, ele lembrou que havia feito a missão naquela época durante a noite. Lembrando-se do motivo, ele foi informado de que tentar a missão à noite aumentava as chances de conseguir falar com o homem que desencadeou a missão. E aqui eu pensei que teria que esperar até a noite. Felizmente, depois de alguns minutos de espera, o homem com quem Valir havia conversado anteriormente retornou, ao lado de um homem que parecia ter quase 30 anos. No exato momento em que seus olhos perceberam o último, ele soube que só precisava reconstituir as coisas que havia feito em suas memórias para garantir que obteria a missão. O fato de eu estar em um nível mais baixo do que quando tentei fazer isso naquela época torna-o mais intimidante de se olhar. Embora o homem vestisse um smoking cinza escuro, a aura que ele emanava estava mais de acordo com o que se esperaria de alguém que lutava muito. Acrescente o fato de que uma grande cicatriz corria do lado direito da testa até a parte inferior do olho direito, alguém estaria inclinado a pensar que o homem era um líder de gangue, e não o dono de uma casa de jogos de azar. Suponho que foi você quem pediu a esse cara aqui para me trazer aqui. O homem olhou para Valir, estreitando os olhos em suspeita ao recordar as palavras ditas a ele pelo homem de cabelos grisalhos claros. Além do homem de cabelos grisalhos claros, apenas mais algumas pessoas que ele considerava próximas sabiam que ele estava procurando alguém para herdar seu legado. Então, quem te contou? Foi Harman.
Cruz, serves. Dante me contou, disse Valir em resposta, fazendo com que o homem amaldiçoasse levemente em voz baixa enquanto uma leve intenção de matar emanava dele por um breve segundo. Aquele bastardo, sempre falando mal. Soltando um longo suspiro, o olhar do homem para Valir voltou ao normal. De qualquer forma, acho que você não está aqui pelo meu legado, certo? Seus olhos me dizem que você quer algo mais de mim. Vendo que ele foi descoberto rapidamente, Valir decidiu não fazer rodeios, rindo levemente enquanto tudo se desenrolava exatamente como em suas memórias. Abrindo a boca, ele contou ao homem diante dele seu verdadeiro propósito. Quero aprender a jogar. Ding. Fim do capítulo. Os turistas não sabem onde estiveram, os viajantes não sabem para onde estão indo, Polteru.